Boa noite, queridos. Nós estamos com mais um culto, né? É o culto do Alicerce Bíblico, onde nós temos como propósito, né, estudarmos mais a palavra do Senhor, né? O objetivo é estarmos alicerçados no Evangelho, né? Nós somos uma igreja evangélica de Interlagos, né? E nós queremos aprender cada vez mais da palavra, porque somente assim podemos conhecer Jesus Cristo, né? Conhecendo, tendo entendimento da palavra de Deus. Hoje, nós temos uma pregação do pastor Hélio Pivezan. Ele estará falando sobre os atributos de Deus, né? Então, pelos atributos, nós vamos conhecer bem, né, quem é Deus. Eu vou fazer aqui uma leitura na carta, né, de 1 João, no capítulo 4 e no versículo 8, né? Eu vou jogar aqui este versículo, porque esse versículo, eu creio que os atributos de Deus, eles se resumem neste versículo, né? 1 João, no capítulo 4, versículo 8, que diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Então, Deus é amor. Os atributos de Deus estão todos ligados, entrelaçados, né, em amor. Então, quando o Senhor Jesus Cristo nos apresentou, Deus maravilhoso, ele nos deu esta segurança, né, de que ele é aquele que estará radiando, né, é radiante em amor. Então, pastor Hélio, ele é o pastor líder dessa igreja. Então, eu espero que vocês possam, né, atentar-se bastante neste estudo, tá bom? Antes, eu gostaria de fazer uma oração para que nós sejamos influenciados, né, pelo Espírito Santo, tá bom? A palavra de Deus, ela não é uma palavra, uma filosofia, né, para persuadir o intelecto da pessoa, né? Ela age também no intelecto, mas o apóstolo Paulo, ele deixou muito claro que nela está o poder de Deus, né? E o Espírito Santo, este que vai estar nos ajudando a compreender a sua palavra, né? É muito comum você se deparar, né, de muitas interpretações bíblicas, mas apenas uma interpretação é a verdadeira. Existe apenas uma verdadeira. E esta é somente o Espírito Santo poderá, né, te convencer, te mostrar de uma maneira espiritual a verdadeira interpretação da Bíblia, tá bom? Então, se coloque agora diante de Jesus Cristo. Vamos fazer essa breve oração e logo depois o pastor Hélio Pivezan estará trazendo para nós o estudo, tá bom? Esta pregação, porque o estudo, meus amigos, da Bíblia é pregação, né? Porque o Espírito Santo estará conosco nos ensinando. Então, vamos orar. Senhor Jesus, Pai glorioso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor por esse momento, essa oportunidade, esta liberdade que nós temos de estar aprendendo mais do Senhor, conhecendo mais da Tua palavra.
E que o propósito desta pregação desta noite, esse estudo, possa se cumprir nas nossas vidas, que é de mantermos cada vez mais firmes e alicerçados na rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é a pedra de esquina que foi rejeitada. Esta é a rocha. Então, nós estamos aqui, Senhor, para que o teu Santo Espírito venha a nos mostrar e nos ensinar através do teu servo, o pastor Hélio Pevezan. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Glória a Deus. Então, para quem está nos assistindo aí, eu sou o pastor Hélio, né? E queria dizer para você que nós somos uma igreja evangélica, né? Por enquanto, nós não temos ainda um lugar, porque a pandemia nos fez devolver o nosso prédio, e agora nós estamos fazendo os cultos apenas de forma remota. Em breve, aí teremos condições, talvez, de termos um local para congregação, mas manteremos os cultos de forma online. Hoje, especificamente, nós estamos numa terça-feira, dia 29/3/2022, e esse encontro de terça-feira é mais um estudo bíblico para que a gente possa dar argumentações, alicerce bíblico, para que você possa pregar o Evangelho, para que você possa ter firmeza na sua fé, entender bem a sua fé. Então, o objetivo básico deste momento é dar um alicerce. Por isso que nós chamamos de Escola do Alicerce Bíblico. Tá bom? Como eu disse, nós somos uma igreja, temos um site, www.igrejadeinterlagos, tudo junto.com.br. Aqui do canto esquerdo, você vai encontrar os nossos horários. E aqui em cima, num botãozinho que tem aqui em cima, é ao vivo. Então, naquele horário, se você clicar o botãozinho, você vai cair nesta sala e vai participar do culto. Peço só que quando você entrar com o microfone e a tela, a câmera desligada. Você pode também fazer perguntas, não tem problema nenhum. Nós temos um localzinho aí que você pode fazer perguntas lá no www.igrejadeinterlagos.com.br. Você deve estar se perguntando em Interlagos? Sim, nós estamos bem perto do Autódromo de Interlagos aqui. Inclusive, esse fim de semana nós sofremos um pouco aqui com o tal do Lollapalooza. Mas tudo bem, né? Tá certo. Como eu disse para vocês, o objetivo deste momento aqui é dar para você a argumentação. Então seria interessante você ter um caderno aí, para você poder fazer anotações. Né? Pega um caderno, faça algumas anotações, é importante. Então, toda vez que eu vou pregar ou eu vou fazer um estudo bíblico, eu me faço perguntas. E aí eu tento responder as perguntas que eu faço. Perguntas normalmente incômodas. Né? Você é capaz de responder perguntas incômodas? Né? Faça a você mesmo uma pergunta incômoda e tente respondê-la, porque é o tipo de pergunta que alguém pode fazer para você. E aí, você tem argumentação para responder? Vou dar um exemplo, né? Por que você crê em Deus? Você consegue dar uma argumentação boa? Não estou dizendo uma argumentação óbvia, desinteligente. Quem é Deus para você? Aí vem aquelas respostas óbvias. Deus é tudo. Não, isso não responde a pessoa que está perguntando. A pessoa que está perguntando, ela quer uma argumentação melhor. Percebe? Então a gente tem que se preparar para esses momentos. Nós precisamos nos preparar para esse tipo de coisa. Quando a gente faz isso, nós alicerçamos a nossa fé. Né? Mas por que você crê em Jesus Cristo? Uma vez perguntaram para mim.
Para quem não me conhece, daqui a pouco eu vou falar algumas coisinhas a meu respeito, mas não para minha glória, mas para você entender o que é que eu estou falando. Uma vez perguntaram assim para mim, por que você crê em Deus? Como é que pode um negócio desse? Né? Você me conhece? Você sabe quem eu sou? Lógico. As pessoas que estão aqui do lado, né, assistindo esse culto nesse momento, me conhecem. Certo? Mas você, que talvez tenha entrado aí no YouTube e você chegou de repente e tal, você me conhece? Você tem ideia de quantos anos eu tenho? Qual é a minha altura? Qual é o meu peso? Qual é a minha preferência? Do que eu gosto de comer? Do que eu gosto de ler? Que tipo de filme eu assisto? Como eu trato a minha esposa? Como eu trato os meus filhos? Sou casado? Você me conhece? Talvez não. E é justamente sobre isso que a gente vai falar. Nós conhecemos a Deus? Quem é Deus? O que Deus faz? Por que Deus trouxe Jesus Cristo? Aonde Deus vive? Deus está dentro do universo? Ou ele está fora do universo? São perguntas simples. E nós precisamos embasar a nossa fé. Então, eu quero te dar essa argumentação, que você pare para pensar exatamente sobre isso. Que você tenha uma boa argumentação. Eu vou conduzir esse estudo de uma maneira, mas ele não precisa ser conduzido desta maneira. Você pode usar as argumentações que eu estou te dando. Por isso que é importante você anotar. Né? Então, vamos lá. Atributo. Né? Atributo são os aspectos. Por exemplo, quais são os atributos do Hélio? Então, são os aspectos da existência do Hélio. Então, por exemplo, o pastor Hélio, vou falar um pouco de mim justamente, um atributo meu. Eu sou alto, eu tenho quase 1,90 m de altura, peso 150 quilos. Então, são atributos do Hélio. Percebe? Eu tenho quase 60 anos, 59 anos. É uma informação a meu respeito. O Hélio trabalha com adolescentes. Eu sou professor de física e matemática. Então você está me conhecendo agora. Eu moro na região de Interlagos. Eu tenho uma esposa e 3 filhos. Como eu tenho quase 60 anos, os meus filhos já são todos adultos. Dá para você entender quem é o pastor Hélio? Então você está apenas começando a me conhecer. Percebe? O pastor Hélio, ele é formado em física. O pastor Hélio tem mestrado em física nuclear. São coisas a meu respeito que você vai me conhecendo aos poucos. Eu tenho um bigode, eu uso óculos, tenho um pouco de cabelo branco. Percebe? A minha casa, como é que é? Essa casa fui eu que construí, junto com minha esposa, tem lareira. É uma casa, não é muito grande, mas é uma casa confortável. E assim vai. Esses são os aspectos do pastor Hélio, que talvez você não conheça, mas agora um pouquinho você conhece. E Deus? Como é que você faz para conhecer a Deus? O fato de você ter vontade de conhecer a Deus não significa que você conhece a Deus. Percebe? Muitas vezes a gente tem vontade, puxa, eu quero me espiritualizar, entre aspas. Você pega um adolescente tal, que tem uma família e tal, não sei o quê, você chega para ele, você quer conhecer Jesus Cristo? Interessante, eu quero conhecer sim. Ou seja, essa pessoa está desejando se espiritualizar, ou seja, transcender, conhecer mais do que a si próprio, conhecer a existência de um Deus. Nessa sociedade que a gente vive, na sociedade ocidental, o cristianismo é uma das vozes mais fortes em termos religiosos. Existem outras, existe aí as religiões muçulmanas,
E existem outras religiões dentro do mundo ocidental. O mundo oriental também tem lá o budismo e as suas religiões, né? Eu tenho, inclusive, uma sobrinha que mora lá no Japão. Embora o Japão tenha passado por uma cristianização muito forte ultimamente. A Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um grande país evangélico, né? É muito cristão. E assim vai. Mas Deus, você é capaz de definir quem é Deus? Deus é um ser superior, um ser maravilhoso, um ser de luz, um ser disso. Não é isso que eu estou falando. Eu quero te dar uma argumentação mais sólida do que alguma coisa genérica. Percebe? Essa é a questão. Tá? Bom, como eu digo para vocês, e eu já preguei aqui sobre religião, pega aqui umas pregações minhas para trás aqui, ainda do ano de 2022, você vai ter lá uma pregação minha falando sobre ciência e religião. Porque eu estive muito tempo metido dentro da ciência e sou pastor, então eu consegui fazer essa ligação entre ciência e religião, e aí você vai entender um pouco mais sobre isso. Pega lá, assiste e depois você me conta. Muito bem. Bom, Deus. Deus, aparentemente, né, pela filosofia, é um conceito criado pelo homem. Pela filosofia, é um conceito criado para que o homem possa se confortar na sua dificuldade. Então, o sujeito lá está doente, ele chegando no final da vida, ele fala, poxa, mas a minha vida acaba aqui, será que não tem alguma coisa depois da morte, percebe? Alguma coisa assim que possa, sei lá, dar significado à minha existência, percebe? Esse tipo de coisa. É assim que a filosofia pensa. E, até certo ponto, ela tem razão. Né? A diferença entre o homem e um animal é que o homem tem consciência da sua morte. O homem consegue pensar e processar coisas com bastante complexidade. Até uma vez estava dando uma aula, né, falando que o homem é um ser inteligente e os animais não. Aí um aluno falou assim para mim, mas professor, os bichinhos não são inteligentes? Eu falei assim, olha, até hoje eu nunca vi um cachorro fazendo um transplante de coração em outro cachorro. Eu nunca vi um casal de tartarugas ou uma família de tartarugas fabricando um foguete para colocar outra tartaruga fora do planeta. Essa é uma argumentação. Não deixa de ser simplória, mas é. Percebe? O ser humano é um ser muito inteligente. Pode ser que os animais tenham um grau de inteligência, mas não com a complexidade que o ser humano tem. Nós somos os únicos que temos consciência da morte. A morte, para a gente, ela tem um significado profundo. Ela define muita coisa da nossa vida. Muitas sensações, sentimentos. A morte mexe conosco. Eu estava agora há pouco, eu fui ali no mercadinho comprar algumas coisas para comer, e eu estava ali esperando, não sei o que, comecei a conversar com o sujeito, e aí ele pegou e falou assim, eu tenho 2 filhos, mas eu perdi um. O filho meu morreu. Puxa, mas que triste. Ele falou, não, isso faz muito tempo, muito tempo. Eu perdi a minha esposa e meu filho num acidente. Mas aí depois, Deus, o cara estava pregando para mim, né? Depois Deus me restaurou, me deu outra esposa, me deu mais filhos, e hoje eu sou muito feliz. Falei, mas é muito triste. Ele falou, sim, é. Mas Deus, Ele nos consola. E eu fiquei tão feliz, eu falei, puxa, que coisa bonita, né? A pessoa com fé. Fé. A fé que consola, percebe? É isso que eu estou falando. É destas coisas que eu estou dizendo para vocês. Eu não vou terminar a minha pregação hoje de jeito nenhum. Essa pregação vai longe. Porque eu tenho muita coisa para falar para vocês. Então preparem aí os seus caderninhos,
lápis, borracha, caneta, porque o negócio vai ser bom. Né? Então, eu preciso ter um ponto de partida. E o ponto de partida, como eu já falei na última pregação para vocês, na última terça-feira, né? A gente sabe que Jesus Cristo, né, ele tem uma história. Existe uma história a respeito de Jesus Cristo. Não é uma história, é uma história com HI. Por quê? Porque é algo que realmente aconteceu, é documentado. Eu falei isso semana passada. Se você quiser, pega lá e assiste. Né? Então, nós partimos de que a obra de Cristo, e está explicado na minha outra pregação, você assiste, a obra de Cristo é uma obra real, verdadeira. Então, se ela é uma obra real, verdadeira, então tudo aquilo que Jesus Cristo falou é verdade. Então, eu vou tomar como ponto de partida a existência da obra de Jesus Cristo. E que obra é essa? Que trabalho é esse que Jesus Cristo fez? Jesus teve uma missão, ele cumpriu essa missão, subiu na cruz com o objetivo de salvar o homem. Isso aí todo mundo sabe. Todo mundo sabe disso. Não é? Salvar o homem do quê? Do pecado. Cuidado com a palavra pecado aqui. Tá? Não vamos levar a palavra pecado a um significado simplório. Não. Pecado tem um significado profundo e importante. Um dia a gente pode até discutir sobre pecado aqui. Mas pecado não é pecado, sabe aquela? Ai, eu fiz uma coisinha errada, aí eu menti, eu fiz um pecado. Não, não é isso que eu estou falando de outra coisa. Então a palavra pecado, ela tem um significado profundo e muito importante. A gente pode um dia vir a discutir, mas o ponto de partida é esse, tá bom? Jesus Cristo subiu na cruz de vontade própria, ele deu a sua vida por amor de nós, você já deve conhecer essa história, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, todo mundo viu, mais de 500 pessoas, teve relatos e muita coisa, e pronto. Subiu aos céus, está aí criado o cristianismo. Então, nosso ponto de partida é Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, ele tem um contexto. Então, nós vamos trabalhar em cima do contexto que é em que Jesus está inserido. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Então, meu ponto de partida não é budismo, não é espiritismo, não é catolicismo e todos os ismos que estiveram aí. O meu ponto de partida é Jesus Cristo. Tá bom? Se você quiser um dia, eu posso discutir religiões, algumas religiões. Por que que o cristianismo é assim? Por que que o budismo é assim? Por que que o espiritismo é assim? Não vou discutir isso agora. Então, o nosso ponto de partida é Jesus Cristo. Jesus Cristo é um marco, é um ponto dentro da história da humanidade. Acredita-se que o homem inteligente tenha cerca de 10 mil anos. Né? Não é certeza isso. Isso é história, paleontologia, e assim vai. Então, o que a ciência diz é que o homem inteligente, com um certo grau de inteligência, né, ele data de mais ou menos 10 mil anos. Pastor, mas está falando uma heresia. O homem não começou em Adão e Eva? Espera aí. A gente já discutiu esse assunto. Caso você queira, a gente também pode discutir. Ah, professor, mas você é criacionista ou você é evolucionista? Precisa tomar cuidado. Eu não sou nenhum nem outro. Tá certo? Eu tenho a minha interpretação bíblica e eu não sigo o que a teologia determina. A teologia não determina a minha fé. Quem determina a minha fé é esse livrinho aqui. É aqui que está a minha fé. A origem da minha fé, o começo do que eu acredito, nesse sentido que eu estou dizendo, não me interprete mal, né? A origem das minhas crenças, do que eu acredito, está aqui, está definido aqui. Tá certo? Bom, então o homem, ele existe teoricamente, ou pela paleontologia,
há mais ou menos 10 mil anos, né? Há mais ou menos uns 5 mil anos, mais ou menos, 6, não, um pouco mais, uns 7 mil anos começa, então, a história, né? Porque antes é pré-história, para quem não sabe, o marco em que começa a história é exatamente a escrita. Né? Quando o homem começa a escrever, nós chamamos isso de história. A pré-história é o momento anterior à escrita da humanidade. Pelo menos é assim que eu aprendi na escola, tá certo? Então nós temos a história e a pré-história. Né? A história humana, 7, 8 mil anos atrás. Aí logo em seguida surgem grandes civilizações. Então tens ali a civilização do Egito, civilizações ali naquela região do Oriente Médio, mais ou menos ali na região do norte da África e um pouco mais para o meio da África, e assim vai. Surgem essas civilizações. Eu não sou bom em história, não venho aqui para contar história. Tá certo? Porém, nesse momento, surgem as civilizações, e essas civilizações, elas começam a se questionar. Poxa, eu vou morrer, mas para onde eu vou? O que vai acontecer? O que vai acontecer depois? Quem é Deus? O que é Deus? E assim por diante. Né? Aí, quando surge quando surge Jesus Cristo, né, um pouco antes de Jesus, surge o povo judeu. Coisa de 4 mil, quase 5 mil anos atrás, surge o povo judeu. Aí o povo judeu tem uma conduta religiosa pela teofania, ou seja, pela aparição de um Deus que os adotou, né? E esse Deus adotando esse povo chama-se judeu. E a partir desse momento, dentro do povo judeu, surge a promessa de um Messias. E esse Messias é Jesus Cristo, que aparece mais ou menos 2 mil anos atrás. Né? Só que tem um detalhe. Esse Jesus Cristo, pelo que ele operou, pelos milagres que ele operou, que é justamente aquilo que faz com que ele tenha tanta relevância dentro do mundo ocidental, é justamente a operação, é o que Jesus fez. Dentro do contexto de Jesus, Jesus operava milagres, curava cegos, pessoas andavam, coxos andavam, leprosos eram curados, e assim por diante, tudo registrado, está registrado na história. Aí, num determinado momento, ele é entregue para ser morto por um crime que ele não cometeu. E ele sobe na cruz e ele é morto. E depois ele ressuscita. Ninguém tinha ressuscitado. Houveram ressuscitamentos anteriormente de pessoas que voltaram a viver por obra de Cristo. Mas não da maneira como Cristo ressuscitou. Então, a forma como Jesus ressuscita é uma maneira diferente. É uma maneira sobrenatural, algo transcendental, algo que a física, a química, a biologia não consegue explicar. E mesmo porque a química, a física e a biologia não precisam explicar. Tá certo? Jesus ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos, ele não era um espírito, não era um espírito. Está escrito isso na Bíblia, acho que em Lucas. Se puder achar aí para mim, Valdir, eu agradeço. Acho que deve ser Lucas, no finalzinho de Lucas, que ele chega e fala assim, não temeis, porque eu não sou um espírito, né? Eu não me lembro agora o texto, até posso procurar aqui, rapidinho, vou mostrar aqui para vocês. Eu acho que é Lucas, ali no finalzinho de Lucas. Eu já falo para vocês aqui. É isso mesmo. Se você quiser, não vou colocar na tela não, mas está em Lucas capítulo 24, verso 38, é um versículo importantíssimo. Depois você procura aí na sua Bíblia, não precisa procurar agora. Ele fala assim, por que estáis perturbados? Por que sobem tais pensamentos em vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que não sou eu mesmo.
Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos. Isso depois da ressurreição. Como vedes que eu tenho. Então, esse é um versículo importantíssimo para definir o que é a ressurreição, percebe? A ressurreição de Cristo. Essa carne e esses ossos que Jesus define nesse ponto da sua ressurreição, não é a carne e os ossos de uma pessoa mortal, mas agora é carne e ossos de uma pessoa imortal, que está ressuscitada. Ele mesmo falou que ressuscitaria, tá bom? Se quiser anotar, anota aí o versículo, né? É Lucas 24, verso 38 e 39. Leia o 38 inteiro, né? Aliás, o 24 inteiro, para você entender a ressurreição, né? Mas esse versículo ele é chave para nós cristãos entendermos o que é ressurreição. Ah, tudo bem, tem um versículo lá em 1 Coríntios que fala que nem a carne nem o sangue herdarão o reino de Deus. Não está escrito assim? Só que, quer ver, 1 Coríntios 15, né? Eu vou mostrar aqui. Em 1 Coríntios 15, ele fala isso. Nem a carne, nem o sangue reinarão o reino de Deus. Aí você pode falar assim, poxa vida, então quer dizer que há um contrassenso aqui? Olha lá. Verso 50, 15 e 50. Agora digo isto, Paulo falando aos Coríntios. Irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção pode herdar a incorrupção. Cuidado com este versículo. Por quê? Porque ele está falando de uma carne corrupta. Deu para entender? Esta carne que Jesus está falando aqui, em Lucas 24, é uma carne incorrupta. Porque quando Jesus sobe na cruz, ele sobe sem corrupção. A Bíblia fala que ele não pecou. Ele não transgrediu a lei de Moisés. Então, quando Jesus ressuscita, a carne e o sangue, né, e os ossos que ele tem, é uma carne incorrupta. Mas a carne que Paulo fala aqui é uma carne corrupta. Ou seja, a carne do leão aqui, ó. Essa aqui, ó, que dói, percebe? Que envelhece. Percebe? Que adoece. Então nós precisamos ter um certo cuidado. Quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos ser criteriosos, cuidadosos. Nós não podemos ler de maneira leviana. Percebe? Por isso que a teologia erra. A teologia ela é leviana, no sentido de que ela precisa dar um significado ao Novo e ao Velho Testamento. Então, a teologia mexe no significado de determinadas coisas para que os dois se unam e sejam uma coisa só. Do tipo, Jeová e o Pai é a mesma pessoa. E eu não acredito que Jeová e o Pai sejam a mesma pessoa. Tá? E eu não estou falando de maneira leviana. Não, eu estudei muito para chegar nessa conclusão. A gente pode até conversar. De quinta-feira, nós temos estudos bíblicos que fazem essas referências. Então, veja. Cuidado. Deus não é um ser criado pelo homem para que o homem seja consolado nas suas dúvidas. Não. Se Deus fosse uma criação humana para consolação das suas dúvidas, Jesus Cristo não existiria. Ressurreição não aconteceria. Percebe? Não existiria milagre, os milagres que Jesus operou. E os milagres que a gente vê hoje em dia. Existem milagres tremendos. Ele me fala um, você já viu alguém ressuscitar?
Não, eu nunca vi uma pessoa ressuscitando. Mas eu garanto para você, eu já vi pessoas corruptas, podres, cheias de pecados, cheias de nojeira, conhecendo a Cristo e se tornando uma outra pessoa. Que é a melhor coisa que pode acontecer. Melhor que a cura de um câncer é a salvação de uma alma. Melhor do que a cura de um problema gravíssimo de saúde é uma pessoa cheia de pecados, de podridões e de nojeiras chegar à conclusão da sua podridão, da sua nojeira, e pedir para Deus e falar assim, Deus, eu quero ser outra pessoa. Aí Deus vem e dá condições para essa pessoa se converter. Esse é o milagre. Não precisam ir numa igreja dessas aí. Pegar uma pessoa que está na cadeira de rodas e sair andando, um cego sair vendo. Isso é maravilhoso, não tenho dúvida. Eu acho isso fantástico. Mas não é o maior, não é o maior dos milagres. O maior milagre é aquele que uma pessoa se converte do inferno para o céu. A pessoa está destinada a ir para o inferno, para a desgraça. Aí Jesus vai lá, conserta o coração da pessoa, conserta a vida da pessoa e coloca ela lá, em lugares celestiais. Tá bom? Então, nós não vamos ler a Bíblia de maneira leviana. Deu para entender aonde eu quero chegar? Eu me recuso a ler a Bíblia de maneira leviana. Ler de qualquer jeito. Ah, vou ler só para ler. Só para ver. Só para... Não. Cada coisa, cada palavra, cada versículo, cada situação que está aqui, eu garanto para você, tem um significado profundo. Por exemplo, esse que eu acabei de falar para vocês, né, de 1 Coríntios e Lucas. Não é interessante isso aí? Já pararam para pensar? Nossa, eu já parei para pensar. Uma vez, eu faz algum tempo, alguém tinha perguntado para mim, mas, pastor, criança vai para o céu? Mas aquela pergunta me incomodou tanto, mas me incomodou tanto. E aí eu fiquei borbulhando. Não, se o pai é crente, batizado, a criança vai para o céu. Mas se o pai não é crente, a criança vai para o inferno? Aí parece que a gente nunca leu a Bíblia, né? É essa sensação. Até um versículo tremendo na Bíblia que fala assim, deixai vir a mim as criancinhas, porque completo delas é o reino de Deus. Então eu não tenho a menor dúvida que todas as crianças que morreram prematuramente já estão aguardando a ressurreição para entrar no céu. Percebe? Então, às vezes, quando a gente lê levianamente, aí você fala assim, mas tem que batizar uma criancinha, como algumas igrejas fazem. Aí vai lá e batiza para não morrer pagão, pagãozinho. Já ouviu isso? Não, ele tem que batizar, saiu do ventre da mãe, tem um sopro ali, o médico vai ver que o bebê vai morrer, tá? O médico vai lá e eu te batizo. Ó. Não precisa. Não leram a Bíblia, não viram o que está escrito na Bíblia. Leram de maneira leviana. De qualquer jeito. E isso me comove por dentro. Eu fico comovido. Talvez você não saiba, mas o meu mestrado é em física nuclear. Eu estudei muita matemática. Hoje eu já não sei tanto assim, mas naquela época eu estudei muita matemática. Sabia de tudo. Muita coisa de matemática. Agora, eu vou pegar, Hélio, aqui, vou pegar um livro como esse aqui e vou ler de qualquer jeito. Não, eu me recuso. Tem que fazer sentido para mim. Eu tenho que olhar aqui e falar, não, isso aqui é fundamental. Ainda que eu não entenda, eu peço a Deus, Senhor, não consigo entender não consigo entender esse assunto, Deus. Me revela, me ajuda, Hélio, vai estudar. Vai ler, vai ver. É assim que o crente sério faz.
E eu garanto para você, nós somos sérios. Esta igreja é. Por isso que aquela hora você falou assim, mas você não acredita? Você acredita no criacionismo ou na evolução? Falei para você nenhum, nem outro, lembra que eu falei? Tenho as minhas conclusões, não vou falar disso agora. Por quê? Porque eu me recuso a achar que a Bíblia está errada e que a paleontologia está errada. Percebe? Se a Bíblia diz que o homem começou lá em Adão e Eva, e a paleontologia diz que o homem começou há 10, 15 mil anos atrás, espera aí, alguém está errado ou existe uma falsa interpretação nesse assunto? Vamos melhorar a interpretação desse negócio. Não simplesmente vamos criar aqui uma religião e simplesmente vamos distorcer, torcer e tal, e aceite e acabou. Eu não jogo desse jeito. Eu não jogo desse jeito, não. Eu não ajo desse jeito. Eu não faço cristianismo desse jeito. Tá? Então você que talvez tenha aparecido aqui agora no YouTube e tal, está assistindo aqui, nós somos sérios. Nós estudamos a Bíblia, estudamos a palavra. Nós argumentamos. Pode ser que tenha coisas que eu não saiba. Eu admito isso. Tem coisas que eu ainda não sei. Mas aquilo que eu sei e eu estudei, e eu comparei, eu verifiquei, eu não posso simplesmente jogar na lata do lixo e me curvar ao que a teologia diz. Não. Muito bem. Por isso que Deus, para mim, tem um significado profundo, grande. Começa em Jesus Cristo. E Deus tem um atributo, ele tem alguns atributos. Eu não vou falar hoje, era para falar hoje, mas me empolguei aqui, tá? Me perdoa. Mas na próxima semana eu vou falar sobre esses atributos. Mas eu preciso que você tenha argumentação, que você simplesmente pare para pensar, não fica acreditando na história da carochinha. Percebe? Eu já contei aqui diversas vezes, os irmãos já sabem, eu vou contar porque está gravando. Eu lembro que quando eu era menino, minha mãe era muito católica e tal, e morreu um amigo da família, eu não me lembro quem era, e eu tenho uma irmã mais velha que eu, e aí um dia nós fomos lá no enterro, né? E lá no Paraná, de onde eu vim, o velório às vezes acontecia dentro das casas das pessoas. Então lá na sala da casa da pessoa, eles montavam lá o caixão, fazia a velação, né, que eles chamam, velavam o defunto durante a noite, e no dia seguinte vinha enterrar. Aí um dia nós fomos, foi eu e minha irmã, a minha mãe, e meu pai queriam ir nesse enterro e tal, nós fomos. Aí num determinado momento eu peguei na mão da minha irmã e falei assim, Márcia, vamos lá vamos lá fora para a gente ver se a gente consegue ver a alma, a alma da pessoa indo para o céu. É pueril, né? Mas isso aconteceu, eu lembro como se fosse ontem. Percebe? É muito pueril, mas é verdade. Mas por quê? Porque essas histórias eram contadas pra gente. Que quando a gente morre, vai para o céu. Percebe? Ninguém, olha, vou falar uma coisa grave aqui para você. Ninguém vai para o céu depois que morre. Depois que morre, a pessoa fica aguardando a ressurreição. É o que está na Bíblia. Não é um conto da carochinha. Vai ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e 5. Haverá uma ressurreição. Vai ler em Mateus que Jesus vai separar as pessoas, né, direita e esquerda. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não fizemos isso, fizemos aquilo outro. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Percebe? Não existe céu ainda para a gente ir.
Existe um momento chamado ressurreição, em que nós, daí, iremos para o céu. Percebe? Por isso que eu falo para vocês, nós levamos a sério esse negócio. Muito a sério. Nós não brincamos aqui, não. Estamos brincando, não. Tá certo? Querido, se você chegou aqui, nesta pregação, nesse estudo bíblico, e você quiser continuar a conhecer a maneira como nós argumentamos a existência de Deus, venha no próxima terça-feira da semana que vem, eu vou continuar esse assunto. Mas agora eu vou falar de uma maneira mais técnica e vou falar para você quem é Deus. Está aqui, ó. Tá certo? Quem é Deus? Nunca se esqueça disso. Nós estamos partindo do princípio de que Jesus Cristo é o nosso ponto de partida e eu já te dei a argumentação aqui para você. Tá certo? E os irmãozinhos aqui da igreja anotem isso. Né? Qual é o nosso ponto de partida? É a ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo é o nosso ponto de partida. Por que nós cremos em Deus? Neste Deus. Neste que eu estou falando aqui. O Deus que se chama Pai de Jesus Cristo. Por que eu creio no Pai de Jesus Cristo? Por causa da ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ia ficar difícil acreditar nesse Deus. Percebe? Mas Jesus Cristo ressuscitou. Em todo o tempo, Jesus foi verdadeiro. Tudo aquilo que Jesus falou que ia acontecer, aconteceu. Ele fez. Oi? Tudo bem aí? Alguém abriu o microfone sem querer. Então, anote isso, tá? O nosso ponto de partida para sabermos quem é Deus e qual Deus que nós estamos atrás, buscando, é o Pai de Jesus Cristo. Por quê? Por causa da obra de Cristo. Jesus ressuscitou, ele morreu na cruz, ressuscitou, salvou o homem. Por causa disso, nós cremos no Pai de Jesus Cristo. Tá bom? Não acreditamos em Alá, não acreditamos no Nirvana, não acreditamos em Jeová como sendo Deus, como sendo o Pai. Certo? Eles podem até existir. Pode até existir Jeová, Alá, não sei o quê. Paulo mesmo falou assim, porque existem muitos deuses, né? Paulo falou isso. Não me lembro onde que ele fala isso, mas ele fala, porque existem muitos deuses. Mas o Deus que nós cremos se chama Pai de Jesus Cristo. Tanto é que lá em João capítulo 1, verso 18, se não me falha a memória, João capítulo 1, verso 18, eu gosto muito desse versículo, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Então está aí. É nesse Deus aqui, de João capítulo 1, verso 18. É neste Deus que eu creio. Pastor? Fala, querida. O outro versículo está em 1 Coríntios 8, 5. Obrigado, Eliette. Vou ler aqui para vocês. Existe Alá? Pode até ser que exista, né? 8, verso... 1 Coríntios 8, 5. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Está aí. Existe Alá? Pode ser que sim. Existe o Nirvana? Pode ser que sim. Existe Jeová? Sim. Mas são nesses que eu creio? Não. Porque não foi esses que Jesus veio revelar. Jesus veio revelar um Deus chamado Pai. E é nele que nós cremos. Na revelação de Jesus Cristo. Tá bom? Então, eu vou encerrar por aqui, porque eu já estou muito empolgado. Mas eu quero que você entenda o nosso pensamento. Eu quero que você entenda a seriedade
que nós trabalhamos aqui a nossa fé, a maneira como nós embasamos a nossa fé. E eu gostaria que você embasasse a sua dessa forma. E que você tivesse argumentação, que você pudesse responder perguntas inconvenientes, perguntas ruins, difíceis de responder. Que as fáceis, está tudo bem. Você falar para uma criança, vovô morreu, virou uma estrelinha no céu. Pronto. Isso aí é fácil de fazer. Mas não é isso que a gente tem que fazer. Vamos responder perguntas inconvenientes, chatas. Aquelas que demandam raciocínio, pensamento. Né? E assim vai, tá bom? Então fica aqui, eu termino aqui hoje. Vamos chamar isso aqui de parte 3, parte 2, né? Porque eu fiz uma parte 1 na semana passada. Vou chamar isso aqui de parte 2. Aí semana que vem eu faço um estudo mais técnico. Ok? Então, minha sugestão, se você for participar semana que vem, que você assista este, né, um pouco antes, ou na segunda, ou mesmo na terça-feira, para que a gente possa continuar conversando sobre esse assunto com esta mesma entonação. Tá bom? Então, Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham me compreendido e visto, né, qual é a nossa seriedade, a nossa maneira de entender quem é o nosso Pai, quem é o nosso Deus, quem é Jesus Cristo para nós. Feche seus olhos que eu vou orar um pouco por você. Jesus querido, obrigado, porque o Senhor veio revelar o Pai, o teu Pai, que por causa da sua morte na cruz se tornou o meu Pai, o nosso Pai. E eu te agradeço por isso. Quando o Senhor subiu naquela cruz, não foi fácil, foi difícil. Mas o Senhor tinha um objetivo, o objetivo de nos dar este presente, esta maravilha, que é conhecer o Deus de amor, o Deus da nossa salvação. Então eu peço que o Senhor atinja, alcance as pessoas que estão ouvindo esse vídeo e que eventualmente estejam angustiadas em momentos difíceis da vida. Alcance-os, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, só um segundinho que eu vou terminar a gravação aqui, Walter.